Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ponderação. Muitas dúvidas chegam relacionados a ajuste de representatividade, por exemplo, de amostra, eh, como eu coloco dentro de uma base de dados essa ponderação, esses pesos que vão permitir que eu tenha lá resultados mais adequados ou mais fiéis a uma determinada distribuição amostral. Bom, acho que parte do princípio de entender que existem dois tipos de ponderação que podem ser feitos dentro do sistema. O primeiro deles é feito diretamente na lista das questões, onde eu tenho uma questão escalar, uma escala que pode ser uma escala nominal, uma escala numérica, uma escala mista, não importa. Mas existe dentro da definição da escala uma coluna chamada barômetro, onde eu consigo determinar o peso de cada uma das categorias. Isso é importante porque depois eu posso fazer um cálculo, enfim, que eu tenha essa noção de importância de uma escala. Isso vai permitir um ajuste no momento de cálculos, quando eu vou utilizar essas categorias para calcular algo. Então, um exemplo bem que se utilizava muito no Brasil, ainda se utiliza em algumas pesquisas, é o critério Brasil. Então, lá onde eu vou definindo, eu vou respondendo, eu vou colocando a quantidade de quartos, quantidade de banheiros, aí vai para eletrodoméstico e tudo mais. Ali eu vou colocando pesos nas categorias, de modo que ao final eu consiga salvar essa informação com um label, ou seja, ele possui tantos quartos, possui tantos banheiros, mas também que eu consiga dizer, por exemplo, se eu tenho lá uma certa quantidade de banheiros, que eu tenha um peso 5, e se eu tenho um banheiro só, é um peso 0, peso 1, enfim, que eu consiga dar essa distinção dentro das categorias. Mas a ponderação de base de dados, ela ocorre de uma forma distinta. Dentro do menu dados, eu posso criar uma variável de peso ou, se eu já tenho uma definição prévia, eu posso importar uma variável que seja numérica com o peso associado para cada uma das respostas. Vou fazer aqui um exemplo. No menu dados, eu vou clicar em ajustar e eu vou clicar aqui no objetivo. Eu vou utilizar a variável de gênero como critério. Ela poderia ser multicritério. E eu vou dizer aqui, como eu tenho uma distribuição de 56 para 43, 44, eu vou colocar aqui que o meu objetivo ele é 51 e de homens 49. Ao fazer isso, ele precisa fechar 100%, eu vou colocar seguinte, ele já vai me sugerir para ponderar as observações. Eu vou colocar um nome de variável, aqui eu já tinha uma variável por outro exercício que eu havia feito, e aí eu tenho a variável de ponderação. Eu continuo tendo minhas 747 respostas. No entanto, agora eu tenho um peso. Como eu verifico isso? Lá nos meus relatórios, eu vou colocar então uma variável, que é a variável de gênero. Então, adicionei ela dentro do meu relatório e eu vou ter uma distribuição. Continua tendo a distribuição original, 56% homens, 44% mulheres. E agora eu vou aplicar minha ponderação. Para fazer isso dentro do DataViv, eu vou nas propriedades do estudo, e aqui é o mesmo caminho se eu estiver fazendo online. Eu vou em cálculo, e então na variável de ajuste, eu vou colocar a minha variável de ponderação. Apliquei. Aqui eu tenho algumas opções, ó, arredondar as frequências, sempre exibir a frequência bruta, sem os ajustes da ponderação. Mas por enquanto eu vou deixar assim, ok. Ele vai recalcular, ó, e ele ajustou os meus percentuais para que ele represente o meu objetivo que foi fixado dentro da variável de ponderação. Se eu pedir a tabela,
eu tenho a mesma informação. E aí, claro, dentro da tabela, eu posso apresentar diferentes itens. Posso pedir a frequência, e a frequência ela será a mesma. O que vai mudar é o percentual. Então, isso vai servir para todas as minhas tabelas, gráficos que eu tiver no relatório. Uma vez aplicada a ponderação, ela serve para todas as páginas deste relatório. Ou seja, eu posso ter outras visões que não são ponderadas. Isso é algo bem importante. Quando eu aplico essa ponderação, ela não é para o estudo como um todo, ou seja, para todos os meus relatórios, para todas as minhas visões DataViv. Ela vai servir para esta em que ela foi aplicada. Este é um recurso bem interessante para análise de dados e auxilia muito para o ajuste de amostra.